Então, dessa vez eu vim ler um artigo nomeado Voltaire Declare, a mais notável mulher anarquista da América. Esse artigo ele foi postado originalmente no The New York Times, sob o título de Overlooked No More, Voltaire Declare, America's Greatest Woman Anarchist. Ele foi traduzido aqui para o anarquista.net. Então, para quem não sabe, aqui com a América se refere aos Estados Unidos, que no inglês América é referência aos Estados Unidos mesmo. Então, aqui não está querendo dizer, tipo assim, América como toda, América Latina, Norte, Central, mas acho que a maioria das pessoas já entendem isso. Então, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Em uma época de excessiva desigualdade salarial, de papéis sociais sufocantes para mulheres e de moralidade determinada pela Igreja, Declare se rebelou contra a ordem instituída. Desde 1851, os obituários do New York Times têm sido dominados por homens brancos, com Os Esquecidos. Estamos adicionando as histórias de pessoas notáveis, cujas mortes foram ignoradas pelo jornal. Aos 24 anos, Walter Declare compareceu diante da Philadelphia Unity Congregation para dar uma palestra provocativamente intitulada Sex Slavery, escravidão sexual. Ela pediu à multidão reunida: deixe a mulher perguntar a si mesma: por que sou a escrava do homem? Por que dizem que meu cérebro não é igual ao dele? Por que meu trabalho não é pago igualmente ao dele? O ano era 1890. Era uma época de excessiva desigualdade salarial, de papéis sociais sufocantes para mulheres e de moralidade determinada pela Igreja. E muitos da crescente classe média americana estavam prontos para uma mudança. Declare dirigiu críticas ardentes ao capitalismo e ao poder do Estado, cujos abusos ela via presente em várias facetas da vida, do trabalho à prisão e ao casamento. Por 2 vezes, ela chegou a rejeitar pedidos de casamento. Ela adotou o anarquismo como filosofia política e se tornou uma das participantes mais proeminentes e determinadas do movimento, estabelecendo uma reputação como uma oradora memorável e conquistando, assim, a admiração de seus colegas do livre pensamento. Emma Goldman, sua contemporânea, a chamou de uma poeta rebelde, a artista amante da liberdade, a mais notável mulher anarquista da América. Mais expressivamente, para os historiadores do período em questão, ela mostrava que a opressão de gênero, o poder do Estado e o capitalismo estavam conectados. Assim disse Sandra Jepson, uma professora da Lakehead University, em Orillia, Ontário. Ela não estava preocupada com questões femininas, de acordo somente com o ponto de vista das mulheres, mas, porque ela era pobre, ela também estava envolvida com lutas da classe trabalhadora e com o trabalho de suporte a judeus imigrantes, disse Jefferson. As ideias de Voltaire, cujo nome é uma homenagem ao filósofo iluminista Voltaire, nasceu em 17 de novembro de 1866, em Leslie, Michigan. Sua família lutava contra a pobreza. Seu pai, Hector Declare, era um alfaiate itinerante francês que conseguiu sua cidadania americana lutando na Guerra Civil. Sua mãe, Harriet Elizabeth Billings, vinha de uma família abolicionista de Nova York. A mais nova de 3 irmãs, Declare, criou uma escrivaninha colocando uma tábua em cima de um tronco de madeira, para que pudesse ter um espaço reservado para escrever. Ela esboçou seu primeiro poema aos 6 anos de idade. Ela passou 3 anos em uma escola católica, na qual funcionava um convento, onde desenvolveu uma profunda animosidade em relação a dogmas e à obediência forçada. Mas a experiência também afiou suas habilidades retóricas. Voltaire tinha apenas 19 anos quando começou a escrever e a dar palestras sobre Free Thought, livre pensamento, uma filosofia de questionamento sobre a religião tradicional e as crenças sociais. Ela viajou entre Ohio e Boston e se estabeleceu na Filadélfia, onde fundou, em 1892, um grupo social chamado Ladies Liberal League, Liga Liberal das Mulheres. O propósito do grupo era estimular discussões sobre sexo, proibição, socialismo, anarquismo e revolução.
Como forma de renda, ela dava aulas particulares de inglês, caligrafia e música em sua casa. Em 3 de maio de 1886, oficiais da polícia de Chicago atiraram contra uma multidão de grevistas na McCormick Reaper Works, matando e ferindo vários homens. Como resposta, um grupo de anarquistas se encontrou perto da Haymarket Square na noite seguinte. Quando a polícia tentou dispersá-los, alguém jogou uma bomba e 7 policiais foram mortos. 8 anarquistas foram presos, 6 dos quais não tinham estado presentes quando aconteceu o incidente. 4 foram enforcados. Um quinto cometeu suicídio na prisão e outros 3 foram perdoados anos depois. Os homens instantaneamente se tornaram mártires para o movimento anarquista. E Voltaire canalizou sua indignação contra a infâmia do julgamento e das execuções em um vigoroso endosso do anarquismo, discussando anualmente nos memoriais de Haymarket, retomando o assunto por diversas vezes em seus escritos. Ela escreveu em 1997: a pergunta, por que sou anarquista, posso facilmente dar a seguinte resposta: porque não posso evitar. Para além de seu ativismo, Voltaire teve muitos relacionamentos amorosos, mas nenhum plenamente satisfatório, de acordo com seu biógrafo, Paul Averett. O sindicalista Dear DeLong, 27 anos mais velho que ela, foi o primeiro a tratá-la como um igual intelectualmente, mas a deixou desolada quando tirou a própria vida. Ela teve seu único filho, Harry, com James B. Eliot, um carpinteiro que era adepto das ideias do livre pensador Thomas Paine, ainda que, eventualmente, ela repelisse ambos, relutante em ser uma mãe ou esposa. O assassinato do presidente William McKinley pelo anarquista Leon Czolgosz em 1901 levantou uma onda de sentimento anti-anarquista. Quando o senador Joseph R. Hawley, de Connecticut, ofereceu $1.000 para qualquer um que atirasse em um anarquista, de Klerk respondeu com uma carta dizendo a ele para poupar seu dinheiro, pois ele poderia matá-lo. Vou ficar de pé diante de você a qualquer distância que queira, e você pode atirar, na presença de testemunhas, ela escreveu. Seu instinto comercialista americano não recebe isso como uma barganha? No ano seguinte, Voltaire teve de fato uma experiência com um assassino. Um antigo aluno que havia se tornado romanticamente obcecado atirou nela durante um ataque de ciúmes. Ela sobreviveu e depois lutou para que ele fosse solto durante sua recuperação. Seria um ultraje à civilização se ele fosse preso por um ato que foi produto de um cérebro doente, ela escreveu. Mas por trás de sua inflamada pessoa pública se escondiam decepções e depressão, além de dores físicas, crônicas e doenças recorrentes. Nunca me sinto em casa, em lugar algum, citado por Goldman. Me sinto como uma criança perdida ou errante que não tem lugar e não consegue encontrar nada com o qual se sinta em casa. Desde tenra idade, ela sofria de uma doença respiratória que, às vezes, a deixava fraca e de cama, e frequentemente reclamava de uma palpitação nos ouvidos. Certa vez, ela chegou a tentar suicídio tomando uma overdose de morfina. Em 1910, tendo sua saúde em decadência, Voltaire estava desiludida com o trabalho que havia desenvolvido ao longo de sua vida, escrevendo para uma amiga: não vejo utilidade em fazer nada. Tudo se torna amargor em minha boca e cinza em minhas mãos. Ela se mudou para Chicago e esteve brevemente revigorada pelas notícias da Revolução Mexicana. Ela teve aulas de espanhol e se preparou para uma viagem até Los Angeles, a fim de estar mais perto do conflito, mas ficou doente. Voltaire morreu em 17 de abril de 1917. Ela tinha 45 anos. A causa foi uma infecção craniana desenvolvida a partir de uma perfuração no tímpano. Ela está enterrada no Forest Home Cemetery, em Chicago, perto do monumento aos mártires de Haymarket. Apesar de seu sofrimento, ela escreveu que não teria trocado seu frágil estado de saúde por uma vida saudável se isso significasse abrir mão de suas convicções na causa anarquista. Como ela disse em um ensaio de 1903, intitulado The Making of an Anarchist, abre aspas, deixe-me manter a intensidade da minha alma, com todas as limitações das minhas condições, em vez de me tornar criação, sem propósitos e sem ideais, das necessidades materiais. Então é isso. Esse foi o artigo produzido originalmente ao The New York Times e traduzido aqui pelo anarquista.net, falando sobre a vida da Voltaire de Cleyre, suas defesas, como ela foi uma adepta da causa anarquista, etc. Aqui também tem um trecho que ele cola, um poemazinho,
que seria relógio d'água, se liquefaz o tempo, pinga instantes. Não, não sei ao certo porque eles botaram aqui esse poema, que pelo que parece ele não tem aqui no artigo original do New York Times, mas eu li ele mesmo assim. Como eu sempre falo aqui, espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.